Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, tá cada vez mais perto o início da temporada 2016-2017 da NBA. A gente continua aqui com a nossa série de prévias e se a gente falou no último vídeo sobre o Houston Rockets, a gente agora segue no Texas para falar do Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que mais uma vez vem com Dirk Nowitzki no comando. O que é bom por um lado, porque é sempre bom ver o alemão jogando. Parece que a idade não chega para ele, segue jogando em alto nível, só que por outro lado, não é tão bom assim, porque o Dallas Mavericks é uma franquia que não se renovou. E é uma franquia que está com o prazo de validade chegando cada vez mais próximo do seu final em termos de competitividade. O Dirk Nowitzki, chegando aos 38 anos de idade, é um jogadoraço e vem tendo desempenho muito acima da média para jogadores que chegam a essa altura da carreira. Só que as médias que ele vem produzindo não são compatíveis com as de um jogador que é considerado o jogador da franquia. O time pode sim ter o Dirk Nowitzki está conseguindo produzir de maneiras diferentes, inclusive sendo utilizado até mesmo como pivô em alguns minutos, numa formação small do Rick Carlisle. Rick Carlisle fazendo mágica com o elenco de Dallas mais uma vez, só que o Nowitzki precisa de suporte. E esse suporte definitivamente não está em nenhum dos dois reforços que chegaram. Nem no Andrew Bogut e nem no Harrison Barnes. Harrison Barnes, sim, tem um salário de uma estrela. Veio pelo valor máximo, contrato acima dos 100 milhões de dólares, mas é um jogador que ainda precisa se provar muito. Tem potencial ofensivo, defensivamente é muito versátil, mas ainda assim precisa mostrar que pode produzir de maneira consistente, que pode carregar um time nas costas quando a equipe mais precisar dele. Harrison Barnes funcionou muito bem no Golden State Warriors, mas ele não tinha as atenções em cima dele. Muitas vezes os times adversários do Warriors buscavam esconder o seu defensor mais deficiente, marcando o Harrison Barnes, o que não diz muito sobre termos um jogador de franquia chegando ao Dallas Mavericks, um franchise player. Harrison Barnes tem muitos momentos bons, mas também muitos momentos ruins. É um jogador muito inconsistente e costuma desaparecer em momentos decisivos. O Warriors soube superar muito bem isso em 2015, mas nos últimos playoffs não foi bem assim, especialmente nas finais, quando o time sofreu a virada, perdeu para o Cavs, precisou muito do Harrison Barnes no jogo 5, quando não tinha o Draymond Green suspenso, e o Harrison Barnes não correspondeu às expectativas, e o Warriors acabou sendo derrotado pelo Cleveland Cavaliers. De qualquer maneira, a gente sabe do potencial do Harrison Barnes e a torcida do Mavericks, mais do que ninguém, espera que ele possa corresponder às expectativas e principalmente ao salário que ele vai ganhar. Quanto ao Andrew Bogut é um jogador que no início da sua carreira tinha tudo para ser uma estrela, um jogador-chave de franquia, chegou muito bem em Milwaukee, era o principal jogador do time, só que o Andrew Bogut começou a sofrer com lesões e as lesões foram seguindo ele ao longo da sua carreira. Não consegue estar em quadra de maneira consistente, sempre aparece com algum problema físico. Isso não foi diferente nos últimos playoffs. Bogut, que é um jogador muito capaz, é muito inteligente, tem uma visão de quadra acima da média para um pivô, excelente passador, muito técnico, defensivamente protege muito bem o aro, não deixa a desejar, mesmo quando tem que marcar os pick and rolls. É um jogadoraço, tem os atalhos da quadra, só que perdeu todo aquele atleticismo que ele tinha no começo da carreira. Ele nunca foi um jogador dos mais atléticos, mas agora é um jogador até relativamente lento e isso atrapalha ele em alguns momentos. Bogut, de qualquer maneira, vai ajudar muito a defesa de Dallas. O problema é se ele vai estar nos 82 jogos, o que é até improvável, dadas as condições físicas, o histórico de lesões do Bogut. De qualquer maneira, é um ótimo reforço, mas ainda assim não é aquilo que o Nowitzki precisa como ajuda para levantar a franquia. Outro jogador que poderia ser essa ajuda
se não fosse uma grave lesão no tendão de Aquiles que antecedeu sua chegada a Dallas, é o Wesley Matthews. Wesley Matthews é um jogador espetacular dos dois lados da quadra, muito talentoso no ataque, carregou suas equipes, principalmente o Portland Trail Blazers, em vários jogos, resolveu partidas, jogador decisivo que não se esconde nos minutos finais, e na defesa é um stopper, é um jogador que anula o adversário. Só que a lesão que ele teve no tendão de Aquiles tirou muito do potencial, principalmente potencial físico dele, um jogador que perdeu a explosão. De qualquer maneira, ainda apareceu muito bem pelo time de Dallas, mas está aquém daquilo que se esperava, principalmente depois do contrato milionário que o Mark Cuban deu para ele. Na armação, o time tem o Deron Williams. Deron Williams é um jogador que já foi um dos protagonistas da liga, chegou até a entrar na discussão de quem era o melhor armador da liga. Quando o Deron Williams chegou à liga, ele chegou no mesmo ano que o Chris Paul. E muita gente se perguntava quem era o melhor entre os dois. Só que Deron Williams teve problemas disciplinares, teve problemas com o Jerry Sloan em Utah. Causou, inclusive, a saída do Jerry Sloan do comando técnico de Utah. Teve muitos problemas físicos, principalmente quando jogou no Brooklyn Nets. Também teve problemas de atitude em Brooklyn. Foi muito criticado, foi um dos jogadores criticados pelo Kevin Garnett na sua passagem por Brooklyn. Kevin Garnett e Paul Pierce criticaram muito a atitude dos jogadores do Nets, e o Deron Williams era um deles, e conseguiu ressurgir em Dallas. Em Dallas teve ótimas atuações, mas também tem dificuldades de se manter na quadra. Para substituir o Deron Williams, a equipe tem outros dois veteranos. Temos a presença do J.J. Barea, José Juan Barea, porto-riquenho, que é um excelente jogador se falamos no aspecto ofensivo. É um atleta que, quando pega fogo, quando resolve esquentar na partida, toma conta do jogo. Consegue contagiar a equipe, só que defensivamente é muito limitado, em grande parte também pelo seu tamanho. Um jogador muito baixo, mesmo para a posição de armador, e acaba prejudicando o Mavericks em um dos lados da quadra. E o Devin Harris que começou a carreira muito bem no Mavs, no próprio Mavs, depois passou por outras franquias e está longe do seu melhor momento. De qualquer maneira, é um jogador que em algumas partidas ajuda muito. Mas, somando esses três armadores, não podemos esperar produção consistente de nenhum deles. E a grande novidade na armação do Dallas Mavericks para esta temporada é o Seth Curry, o irmão do Stephen Curry, que teve muitos problemas para conseguir se consolidar na NBA. Passou por várias franquias, nunca conseguiu encontrar a aprovação dos treinadores, nunca conseguiu ter muito tempo em quadra e foi se consolidar na temporada passada jogando pelo Sacramento Kings, aproveitou as brechas dadas pelas lesões de alguns jogadores, teve muitos minutos na segunda metade da temporada e grandes atuações. Mostrou que também é um excelente arremessador, da mesma maneira que o irmão, e foi premiado com um contrato em Dallas. Vai ter a oportunidade de jogar muitos minutos na posição 2 principalmente, e sendo a reserva de um jogador como Wesley Matthews, que deve ainda perder alguns jogos essa temporada, mesmo que seja poupado pelo Rick Carlisle. Time que na posição 3 tem o Justin Anderson como reserva. O Justin Anderson é a grande esperança do Dallas Mavericks em termos de renovação. Já na sua primeira temporada, a temporada passada, era calouro e já foi considerado um dos principais defensores de perímetro da equipe. É um jogador muito versátil defensivamente, que agrega muita coisa à equipe de Dallas. Ainda precisa se desenvolver no ataque, mas é um jogador que já mostrou muito potencial na sua primeira temporada. Esperam do Justin Anderson um papel mais importante para 2016-2017. Outro jogador que também carrega muita expectativa por parte dos torcedores de Dallas é o Dwight Powell. Dwight Powell é um jogador que mostrou potencial para defender a cesta, é um jogador que no garrafão consegue se virar muito bem, no perímetro não deixa a desejar, mas ofensivamente ainda precisa desenvolver muito o seu jogo. Tem alguns flashes de potencial, mas em alguns outros aspectos acaba
prejudicando a equipe, por exemplo, no espaçamento da quadra. É um jogador que não abre a quadra, tem um arremesso muito inconsistente de média e de longa distância, e isso acaba sendo complicado para uma equipe que precisa abrir a quadra, dar espaço para armadores que não têm um arremesso de fora tão consistente, que precisam de um garrafão aberto para infiltrar. O time que já vai ter o Andrew Bogut, se colocarem o Dwight Powell fazendo dupla com ele, fica muito difícil com um garrafão tão congestionado para os armadores conseguirem trabalhar da maneira ideal. No garrafão, o Mavericks tem, além do Dwight Powell, a presença do Quincy Ace. Quincy Ace que está chegando depois de uma temporada em Sacramento. É um jogador que tem altos e baixos, traz muita energia do banco de reservas, muito atlético, mas não oferece muito mais do que isso. Como pivô reserva, o time tem o Salah Mejri, o tunisiano, jogador muito alto, teve uma trajetória na Europa antes de chegar ao Mavericks, tem alguns bons momentos, mas ainda é muito inconstante, ainda precisa se mostrar mais, deve também ter muitos minutos nesta temporada e vamos ver o que produz o Salah Mejri. De qualquer maneira, é um jogador que ofensivamente só funciona dentro do garrafão, não tem capacidade de abrir a quadra e na defesa sofre na marcação de pick and roll. Por outro lado, protege muito bem o aro e nesse quesito vai ser um bom reserva para o Andrew Bogut. Apesar das suas deficiências no elenco, principalmente no banco de reservas, com as poucas opções que tem em mãos, o Rick Carlisle vai ser capaz de extrair um produto interessante desse time de Dallas. É um time que vai estar ali na briga para ir aos playoffs, numa briga por uma 8ª vaga, mas o Oeste está ficando cada vez mais selvagem, cada vez mais cruel. Times como o Minnesota Timberwolves e o Denver Nuggets com plantéis cada vez mais interessantes, times que vão crescer muito e devem ter desempenhos muito melhores do que na temporada anterior. E o Houston Rockets, que apesar da chegada do Mike D'Antoni e os problemas defensivos que deve ter, tem a presença do James Harden. Utah Jazz certamente estará nos playoffs se não sofrer com problemas físicos, e o Mavericks vai acabar pagando o pato, na minha opinião, por tudo isso. Mesmo com a presença do Rick Carlisle, com o Dirk Nowitzki desafiando o tempo, o Mavericks será muito prejudicado por todas essas questões e deve ficar fora dos playoffs. Vai estar na briga, pode ser que encaixando uma boa sequência de vitórias ao longo da temporada, o time embale e consiga contrariar as previsões, mas o Mavericks tem tudo para ficar fora dos playoffs nesta temporada e dar início, quem sabe, a uma reconstrução. É isso, galera. Hoje falamos sobre o Dallas Mavericks e no nosso próximo vídeo o assunto será o Memphis Grizzlies. O Grizzlies que, apesar de todos os problemas que teve na temporada passada, um time que era praticamente um cata-cata, chegou aos playoffs e para esta temporada terá a volta do Marc Gasol, do Mike Conley e a chegada do Chandler Parsons, um time muito interessante, mas esse assunto para nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje sobre o Dallas Mavericks, deixe seu joinha, deixe seu comentário, sua opinião sobre o time de Dallas. E claro, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? É só clicar aqui embaixo, inscreva-se. Com um só clique, você fica por dentro de tudo que rola no nosso canal. Sempre que tiver um vídeo novo no ar, você fica sabendo em primeira mão, antes de todo mundo, e pode conferir todo o nosso conteúdo. Tem muita coisa legal, toda a nossa série de prévias, tem muita coisa legal que está por vir. Tem muita coisa legal que está por vir nesta temporada. Voltaremos com os nossos hangouts, muitos conteúdos novos. Fique de olho que em breve teremos mais novidades. Já antecipando o hangout no dia 24, véspera da abertura da temporada da NBA. Enfim, assine, se inscreva no nosso canal e muita coisa boa para você em breve. Beleza, galera? Encontro marcado, até o próximo vídeo para falar do Memphis Grizzlies. Aquele abraço!